Fala, povo, tudo bem com vocês? Preste atenção, não faça o que você não foi chamado para fazer. É isso mesmo que você ouviu. Não faça o que você não foi chamado para fazer. Beto, como assim? Não estou entendendo. Usando a igreja, usando os cultos, usando o meio gospel como exemplo, eu vou te ensinar uma coisa. Se você não foi chamado para cantar no louvor da sua igreja, por favor, não fique enchendo a paciência do seu líder para você entrar no ministério de louvor. Se você canta desafinado, querido, não peça para entrar. Mas Beto, eu canto muito bem. A minha voz é mais bonita do que a Whitney Houston. Uau, parabéns! Que voz linda que você deve ter. Preste atenção. Voz bonita não é sinônimo de aprovação. Você está me entendendo? Você pode ter uma voz linda, mas você talvez não tenha sido chamado para cantar, para ministrar louvor. Então, não exerça aquilo que você não foi chamado para fazer, porque você vai trazer peso para a sua vida e também peso para a vida de outras pessoas. O livro de Reis, tanto o primeiro como o segundo, ele fala sobre divisão de reinos, porém a sua base está nos relacionamentos. O primeiro Reis fala do relacionamento de Davi com Salomão e aborda dois tipos de paternidade. A paternidade biológica, Davi, pai de Salomão, uau, que legal! E também a paternidade geracional, que corresponde a legado. Nós sabemos como foi o final de Salomão, mas nós não podemos esquecer que no início, na grande parte do seu reinado, Salomão ele exerceu o reinado baseado em um legado, em um ensinamento que o seu pai Davi colocou sobre ele. Então, paternidade biológica, Davi, pai de Salomão, e paternidade geracional, tá? Do qual a conduta de Salomão ela foi baseada nos ensinamentos de Davi. E em 1 Reis capítulo 1 nos conta uma história muito doida. O rei Davi ele estava vivo, ele não havia morrido, ele só estava velho. E o seu filho, Adonias, ele se levantou querendo ser o sucessor de Davi, querendo reinar no lugar do rei que ainda estava vivo. E esse capítulo de 1 Reis nos mostra que Adonias juntou muitas pessoas e fez uma festa. Presta atenção, querido. Adonias, ele festejou algo para o qual ele não foi chamado. E o mais interessante é que as pessoas que estavam com Adonias, essas pessoas acreditaram nesse chamado, na possibilidade de Adonias ser o novo rei. Adonias, ele possuía seguidores. Ter seguidores não é sinônimo de ser aprovado para exercer algo. Talvez muitas pessoas falem: uau, você canta muito bem, você prega muito bem, mas talvez você não tenha sido chamado para esse algo. A habilidade, ela não está muito relacionada à aprovação, não. Tá ok? Entenda isso. Ter seguidores não é sinônimo de unção, não é sinônimo de aprovação. E diante daquele cenário, o que aconteceu? Batseba e o profeta Natan comunicaram ao rei Davi. O rei Davi ele se posicionou diante daquele acontecimento. O sacerdote Zadok ungiu Salomão e a promessa se cumpriu. Que promessa, Beto? Na de 1 Crônicas, capítulo 29. Existia uma promessa sobre Salomão de que ele seria o sucessor de Davi. E com certeza Adonias sabia disso, com certeza os demais irmãos sabiam disso. Pela tradição, nem Adonias e nem Salomão seriam sucessores. Adonias era do grupo, pertencia ao grupo dos filhos de Davi que nasceram em Hebrom. E Salomão pertencia ao grupo dos filhos que nasceram em Jerusalém.
Adonias, sim, era mais velho do que Salomão, porém Adonias não era o primogênito de Davi. Mas Adonias sabia que sobre Salomão existia uma promessa. Eu quero te perguntar, como você se comporta diante da unção de Deus sobre a vida do seu irmão? Como você se comporta quando Deus levanta o seu irmão para exercer algo e você não? Qual é o seu comportamento diante da aprovação de Deus sobre a vida do seu irmão? O que você derrama diante disso? Você tem sido como Adonias? Você tem se enchido de inveja, de soberba? Porque a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 1 de 1 Reis que Adonias se levantou. O ato de se levantar significa rebeldia, prepotência. Você tem se enchido e você tem se derramado, destilando. Por quê? Eu usei a palavra destilar, sabe por quê, querido? Porque destilar nos remete a veneno. E quando você se levanta contra algo, você está derramando veneno. E veneno, ele pode matar. Preste atenção. Então, diante do cumprimento da promessa, Adonias, ele se encheu de pavor e temeu pela sua própria vida. Nós sabemos o final de Adonias, mas eu quero te dizer, querido, a seguinte coisa. Havia uma palavra profética sobre Salomão. E o diferencial está na palavra profética. Então, se você tem uma palavra profética, aconteça o que acontecer, seja o que for, ela vai se cumprir. Então, se mova debaixo dessa palavra profética. Se mova. Assim como o povo de Israel, lá no Êxodo, se moveu. Havia uma palavra profética sobre eles. Saia do Egito e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou mostrar para vocês uma terra. Então, saia desse lugar. Saia do Egito. O povo de Israel obedeceu. Aberto, mas eles ficaram murmurando. Mas obedeceu. Não saíram do Egito? Então obedeceu. Para de ficar querendo costurar coisas. Vamos ser práticos. Eles obedeceram. E eles caminharam debaixo de uma palavra profética. Beto, mas eles caminharam pelo deserto. Sim, mas havia uma palavra sobre aquele povo. Então se mova, querido, debaixo de uma palavra profética, porque a profecia vai se cumprir. A palavra sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Porém, muito acima de uma promessa ministerial, existe a maior promessa de todas, que está lá em Atos, capítulo 1. Ou, este mesmo homem, este mesmo Jesus que vocês viram subir aos céus, ele voltará. Ele voltará. Jesus voltará. Essa é a maior promessa de todas. É muito bom receber uma promessa, um chamado do Senhor, um chamado ministerial. É muito bom, é muito gostoso. Mas implica processos dolorosos. Você está disposto a passar pelos processos para cumprir o chamado ministerial? Que bom, seja bem-vindo ao clube. Mas acima disso, querido, existe uma promessa. Jesus está voltando. Beto, eu não acredito que Jesus vai voltar. Problema seu. Jesus está voltando. Acredite você ou não. Então, se agarre nessa promessa. Se agarre na promessa de que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Ela está sendo preparada para aquele que aqui andou em obediência, cumprindo e vivendo na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus te abençoe. Viva a promessa. Seja o que for, aconteça o que acontecer, creia que aquele que te prometeu, ele é poderoso para cumprir. E preste atenção, não exerça aquilo que você não foi chamado para exercer. Deus te abençoe. Pessoal, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e ative o sininho para receber novas notificações. Deus te abençoe.